E aí, vitoriosos, aqui estamos para mais um vídeo. Eu acabei de ler o livro Peter Lynch, O Jeito Peter Lynch de Investir. E aí eu trouxe para vocês esse conteúdo porque à medida que eu vou obtendo mais conteúdo, eu quero transmitir essa mensagem também para que outras pessoas possam tirar proveito disso. É um livro muito longo, ele tem 553 ou 558 páginas, se não me engano, mas eu fiz um resumo, um apanhado do cerne da questão. A forma como Peter Lynch investia isso é de grande valia para nós. Ele mostra que nós, pessoas comuns, não precisamos necessariamente de um profissional para que faça os investimentos por nós. Nós conseguiríamos escolher empresas muito boas, empresas capazes de até se multiplicar 10 vezes mais, 50 vezes mais, e você dar um salto na sua vida financeira e mudar de vida. Fica nesse vídeo que este é o assunto de hoje. Meu nome é Eliette Vitoriano e eu tô aqui com esse resumo então do livro Peter Lynch. Vamos lá. Peter Lynch ele diz o seguinte: antes de você começar a investir em ações, se pergunte, você já tem uma casa? Você deve ter ouvido diversos investidores falando sobre casa, que casa não é investimento. Claro, casa só é investimento se você tiver uma casa que te gere renda disso. Se você tem uma casa e aluga, você tem uma renda, você então tem um investimento em casa. Mas ele coloca o seguinte, para você já ter uma casa para morar, né? Isso é uma ideia dele. Então ele aborda dessa forma. Eu sempre vi também que é essencial você ter uma casa para morar. Porque quando você tem uma casa para morar, você evita de pagar aluguel. Então, se tem uma forma de você fazer crescer seus rendimentos, seus ganhos, uma delas é reduzindo custos. E se você paga prestações de uma casa que vai ser sua, ou se você conseguiu juntar dinheiro para ter uma casa, já que comprou à vista, no meu caso eu comprei minha casa com oportunidade, então para mim foi o melhor negócio que eu fiz. Se hoje eu estivesse pagando aluguel na minha casa, eu estaria pagando mais de R$2.000 de aluguel. Então, para mim valeu muito a pena. Aí ele coloca o seguinte também: você vai precisar do dinheiro logo, ou daqui a 2, 3 anos? Se você vai precisar desse dinheiro, não invista em ações. Procure um outro meio, uma renda fixa, uma coisa que esteja ali disponível para você. Porque ações, como todos nós sabemos, elas oscilam. Então, em momentos que elas estiverem embaixo, você não vai poder vender, porque senão você vai ficar com prejuízo. Outra pergunta a se fazer é: eu tenho perfil vencedor, uma estratégia vencedora para conseguir crescer? Então ele coloca essas 3 perguntas antes de começar a investir e então ele divide os tipos de investimento em 6 categorias. Ele diz assim: o primeiro passo é analisar categorias conforme o seu perfil. Qual é o seu objetivo com investimento em ações? Você quer viver de dividendos? Você quer ir aos poucos aportando e no futuro você viver de dividendos? É só isso? Ou você quer, por exemplo, investir em empresas que te dê a chance de triplicar, multiplicar rápido o teu crescimento, né? Os teus investimentos. Então, para cada tipo de estratégia, para cada tipo de perfil de empresas, ele vai te dar uma estratégia para que você aplique e seja um vencedor. E o segundo passo é analisar, conhecer a história da empresa. Ele não diz que você não investe em ações, né? Você investe em empresas. Então, conheça a história da empresa. Veja se faz sentido você aplicar nessa empresa e se é o momento de aplicar. Então, as pessoas, elas têm muito medo de investir, mas exatamente por não saber, não conhecer essas estratégias. E uma coisa que ele coloca também é o seguinte, que as pessoas locais, por exemplo, aqui na minha cidade, eu posso conseguir observar determinada loja, como é o atendimento, como são os funcionários, e ver se ali tem algo que te desperte para, poxa, essa empresa é diferenciada. Então, deixa eu estudar agora o histórico dessa empresa, se ela estiver na Bolsa de Valores, e ver se faz sentido investir nela. Ele diz que os locais são as pessoas que têm um diferencial em relação ao profissional, né, de investimentos, porque ele está ali mais perto da empresa. Então, ele sabendo as estratégias que Peter Lynch ensina no livro, ele vai poder ter vantagem e sair até na frente até dos próprios profissionais que são de casa de research ou
que são pessoas de corretoras, né? Então, na época ele trabalhava numa corretora, então ele diz que essas pessoas têm vantagem sobre os corretores, né? Então, vamos então analisar e ver se faz sentido para nós aplicarmos as estratégias dele nos nossos investimentos. Então, vamos aos 6 tipos de categorias de empresas que ele divide, né? Ele classifica as empresas como empresas de crescimento lento, confiáveis, de crescimento rápido, ações cíclicas e ações em recuperação. Para Peter Lynch, as empresas de crescimento lento só fazem sentido se elas forem boas pagadoras de dividendos. Ele não vê sentido em você ficar numa empresa que cresce lentamente, que não pague bons dividendos. Então, se a sua estratégia, se o seu objetivo é dividendos, é receber dividendos, então essa seria a empresa para você. Mas aí você também tem que analisar se ela cresce tão lentamente e se você tem que deixar o dinheiro aí 20, 30 anos aplicado para ter o retorno que você espera, essa renda, que você viva dessa renda, será que não dá para você comparar com títulos públicos e ver se de repente os títulos públicos valem mais a pena do que essa empresa? Então é uma questão de análise para você decidir antes de investir numa empresa de crescimento lento. Ele chama essas empresas de empresas preguiçosas, porque crescem muito lentamente. As empresas confiáveis é o outro tipo que ele classifica, né? As empresas confiáveis seriam as que crescem entre 10% e 12% ao ano. Ela fica ali no meio termo. Ela nem tem aquele gráfico que é de montanha e também ela não é aquela reta, uma coisa que não se mexe, não se move, não tem novidade nenhuma. E Peter disse o seguinte, que essas empresas confiáveis, se você, na estratégia dele pelo menos, ele espera que elas aumentem de 30% a 50%. Se atingiu essa rentabilidade esperada, ele já vende a empresa e aí aplica numa outra que seja similar, que esteja ainda com preço mais baixo, e aí ele vai fazer o mesmo ciclo novamente e assim ele vai multiplicando o patrimônio dele. Ele também mantém essas empresas como uma forma de proteção da carteira dele. Então, devido à experiência dele trabalhando em corretora por esse tempo todo, ele percebeu que essas empresas, elas passaram por várias depressões e mesmo assim elas se mantiveram firmes. Então, elas são empresas nas quais ele pode confiar. Então, ele tem sempre uma parcela dessas empresas na sua carteira como uma forma de proteção. O outro tipo que ele classificou aqui foi o crescimento rápido, que são as favoritas dele, são as que ele mais gosta. São as empresas que têm mais riscos, é alto risco, mas ele analisa bem vários critérios que eu vou citar aqui. E essas empresas, algumas delas, ele conseguiu aí, ele chama de Temberger, não sei se essa pronúncia. Temberger quer dizer que a empresa ela cresceu 10 vezes depois que ele aplicou nela. Tem umas empresas, exemplos, não da carteira dele, mas que ele deu de exemplo, que multiplicou 50 vezes. Então, é esse tipo de empresa que ele mais busca e esse tipo de empresa que vai se encaixar no perfil de pessoas que têm um pouco mais de pressa para crescer, né? Então, essas empresas, elas te dão muito risco, mas se você também acertar, você pode ficar rico com 2, 3 empresas dessas. E para ele, dentre 10 empresas, se 6 derem certo, já está um percentual ótimo. Para ele, o percentual de assertividade já está excelente. Ele diz o seguinte, as empresas de crescimento rápido, elas não necessariamente precisam estar dentro de um setor de crescimento rápido. Mas o que tem que se olhar, não o setor em si, mas a empresa dentro do setor, não importa em qual setor ela esteja. Porque mesmo as empresas de crescimento rápido, elas podem estar inseridas dentro de um setor de baixo crescimento. Então, o que você vai analisar é a empresa em si. E essas empresas, o que elas precisam é só de espaço para crescer, não importa qual é o setor delas. Ele comenta que essas empresas são mal vistas em Wall Street, mas elas são as queridinhas dele, são as que ele mais busca. Na medida que você descobrir uma empresa de crescimento rápido, o que analisar nelas para que faça com que você invista nelas? Você vai analisar o balanço patrimonial delas, se é um balanço bom, se tem mais ativos do que passivos, ou seja, se a disponibilidade dela, o que ela tem que pode se tornar dinheiro para fazer investimentos, é maior do que a dívida de longo prazo. Ele nem leva em consideração muito as dívidas de curto prazo, mas as dívidas de longo prazo. Se é um bom balanço, se apresenta bom resultado, se os lucros são crescentes e substanciais, porque não adianta
o lucro cresceu e de repente parou de crescer, tem que ser uma sequência, tem que estar sempre crescendo. E também ele tenta descobrir quando é que essas empresas vão deixar de crescer. Até porque se você conseguir prever quando mais ou menos, depois de um projeto ali da empresa, se está perto dela parar de crescer, é o momento então de vender. E quanto pagar por esse investimento? Tudo isso tem que ser analisado antes de entrar nesse tipo de empresa. O quarto tipo de classificação deles são as empresas cíclicas. Elas são crescentes, mas elas têm um crescimento, horas elas estão crescentes, horas elas estão retraídas. Então, elas passam por ciclos. E aí você vai ter que conhecer os ciclos. Será que ela está no início do ciclo? Se ela está naquele momento de maturação, é uma situação, se ela está já atingindo o ciclo dela, no momento que ela está bem alto, seria o momento de você vender. Então ele coloca que o momento é o que é mais essencial nesse tipo de empresa, porque se você entrar no momento errado, você pode se dar muito mal, como se você entrar no momento certo, você pode se dar muito bem. Então a ideia é, no momento que a empresa está em baixa, você comprar, e quando ela está no momento de alta, você vender. E esses ciclos vão se repetir. Então vai ter um momento que a empresa vai estar bem baixa, outro momento ela vai estar bem alto o valor dela, o preço da ação, né? E aí é o momento de quem faz esse tipo de estratégia tirar proveito disso. Ele coloca inclusive, se você entrar no momento errado numa empresa cíclica, você pode levar de 8 a 10 anos para poder retomar o valor do investimento que você tinha ali. Os exemplos de empresas cíclicas que a gente vê mais comumente são as que trabalham com commodities e com varejo. O quinto tipo de empresa é as empresas em recuperação. As empresas em recuperação, elas passaram por momentos muito difíceis e elas estão ali na UTI, digamos assim. Então, é um investimento de altíssimo risco, porque comparando aqui com a UTI, se o ser humano está na UTI, ele pode ou morrer ou pode sobreviver. É o mesmo que ocorre com as empresas. Então, o que analisar? Se a empresa está muito mal, vamos ver se ela tem chance de sobreviver, né? Elas não crescem, elas estão ali estagnadas. Elas nem são como as cíclicas, que tem um momento de alta e de baixa, elas também não têm aquele crescimento lento, elas não crescem, né? As oscilações não estão relacionadas ao mercado geral. Então, você vai ter que analisar a situação da empresa para ver se faz sentido você entrar nela. Então, ele diz que dentro dessas empresas em recuperação, tem as que são do tipo salve-nos ou afundamos, e isso depende de empréstimo, normalmente governamental. Então, é realmente uma coisa assim a se pensar bem, né? E quem teria pensado nisso quando você vê? Esse é outro tipo de ação em recuperação. Como é que você imaginaria, por exemplo, que uma concessionária poderia entrar em recuperação? Mas é possível acontecer. E por isso que às vezes você investiu na empresa e ela acaba indo para recuperação e você pensa, quem pensaria nisso, né? Uma empresa daquela talvez não tivesse a possibilidade, mas é possível. Outra situação de uma dessas empresas é porque elas tiveram algum problema e acabaram parando ali, né? Então, assim, algo que não foi muito bem planejado, muito bem pensado, e elas acabam indo parar na recuperação. Outra situação é uma empresa que era boa, mas ela estava dentro de uma empresa que entrou em processo falimentar. No mundo dos investimentos, principalmente em renda variável, né? Investimento em ações, a gente sabe que a gente pode se deparar com algumas surpresas. E tem aquelas empresas também que estão ali se reestruturando. O que é isso? Às vezes ela acabou adquirindo muitas outras empresas, que essas outras empresas que ela adquiriram para o negócio acabaram por atrapalhar o seu negócio principal, e aí agora ela está se reestruturando, se desfazendo dessas empresas. É o que ele chama até de priorização. Bom, mas se é tão complicado, é tão arriscado investir nessas empresas que estão em recuperação, então qual é a dica para que tire proveito de uma empresa que de repente se restabeleça? A dica dele é o seguinte: acompanhar as notícias. A empresa, você acompanha o dia a dia, o jornalismo, lê sobre o assunto e vai lá no RI da empresa, vê o que ela está fazendo para sair dessa situação. Inclusive, essa análise deve ser de forma não passional. Você não tirar partido nem da situação que puxou ela para isso e nem dela mesma. Você analisar a situação como um todo, com cuidado, analisando cada detalhe mesmo, para ver se ela tem chance de se recuperar.
E outra coisa que você precisa é ter paciência, porque pode levar muito tempo para essa empresa se recuperar. Mas muitas empresas que passaram aí 10 anos, 8 anos tentando se recuperar, quando voltaram com tudo e até superaram muito mais do que era antes. E uma coisa também que deve ser observada é, se você não puder mensurar a tragédia que aconteceu com ela, digamos que caiu um avião, né, e essa empresa de aviação, quanto a empresa teria que pagar, por exemplo, para as famílias da fatalidade, né, das pessoas que se foram? Então, se tiver como mensurar isso e esse tamanho dessa responsabilidade ainda der condições da empresa sobreviver, então, de repente, seria a empresa para você investir nela. E por último, as ações de ativos ocultos. Os ativos ocultos, eles não vão aparecer no balanço patrimonial. Ali no balanço você vai ver o que tem de ativo para a empresa, mas os ativos ocultos eles podem não estar registrados ou estarem registrados com um valor mínimo que não condiz com a realidade. Ou seja, essa empresa tem muito mais riqueza, tem muito mais ativos do que mostra para o público. Um exemplo disso é terras que tenha minério nela, né? Seja o que tipo de minério for. A mensuração disso no balanço normalmente é muito menor do que de fato vale. Vamos citar aqui, por exemplo, o McDonald's, que tem vários terrenos, vários prédios onde funcionam suas lojas. O McDonald's, na verdade, o negócio mais rentável dele vem a ser os terrenos, né? É a parte imobiliária e não necessariamente o hambúrguer. Você vai ver essa informação lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um outro livro que eu acho que todos deveriam ler, que incentiva muito a pessoa a investir e abre muito a mente das pessoas. E não vou deixar de dizer que, aproveitando novamente, leiam o meu livro, que é Verdades que as Escolas Ocultam e Por Isso Você Não é Rico. Outra forma de ativo oculto são créditos tributários, né? Nós sabemos que tem muitas empresas que, para iniciar seu negócio, dependendo do ramo dela, o governo dá crédito tributário aí por vários anos. Então, esse período que ela não vai estar pagando imposto, isso já beneficia muito, porque é um custo a menos que ela tem e dá chance dela crescer muito mais. Ou seja, depois disso tudo que eu falei aqui, é bom saber o seguinte: para cada tipo de empresa tem um tipo de análise a ser feita, inclusive para cada tipo de investidor, porque se você tem uma intenção, é um tipo de empresa que você quer, se seu objetivo é outro, já seria um outro tipo de empresa. O livro aborda muito mais assuntos, o livro é muito rico em informações, eu recomendo que leiam esse livro. É um livro muito longo, é para quem realmente gosta do assunto, de assuntos assim, de finanças, mas vale a pena demais. Era isso que eu tinha para hoje. Um beijo no coração, fiquem com Deus e assistam todos os vídeos do meu canal. Se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas podem, a partir da leitura, a partir dessas informações que eu trago aqui, começar a ser investidor, escolhendo suas próprias ações. E não se esqueça de um detalhe: se você consegue analisar suas próprias ações, você vai economizar muito com isso. E você vai, de repente, ter um diferencial em relação às corretoras. Porque as corretoras, o livro também aborda isso, elas são limitadas em alguns aspectos. Por exemplo, elas determinam, só pode investir em empresas que não tenham sindicatos ou empresas a partir de determinado valor. E acaba que esses profissionais só vão investir o seu dinheiro nessas ações depois que elas já estão mais caras. Então, você sabendo antes como investir sozinho, você vai sair na vantagem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.